para começar a nossa aula de hoje, a gente vai lá para a nossa página 63, tá bom? Vamos falar aí sobre funções trigonométricas, né? E não são todas as funções trigonométricas, hoje a gente vai falar especificamente sobre função tangente, né? E quando a gente fala sobre função tangente, o que a gente está querendo lembrar? A gente está querendo lembrar daquela relação. A tangente, ela vai ser expressa como essa reta aqui, ó, na lateral do ciclo trigonométrico. Minha câmera travou aí. Quase sempre ela está fazendo isso. A função tangente ela vai ser representada por uma reta na lateral do ciclo trigonométrico. E os valores da tangente, eles sempre serão espelhados. Sempre serão espelhados, tá bom? Por exemplo, esse ponto aqui, ele vai me dar, em média, aqui, certo? Se eu tiver um ângulo um pouquinho maior, ele vai me dar aqui. Então, seria esse ponto aqui, ele me daria o valor da tangente aqui. Então, esse seria meu valor da tangente para esse ângulo, e esse ângulo ao ser o valor da tangente para esse ângulo. Então, por isso que o valor da tangente ele pode ser maior que 1, porque olha aqui, ó, ele passa de 1 quando ele faz ele acaba sendo na lateral, né? Ele passa de 1. Então, é importante a gente identificar isso. Também, os valores da tangente a gente pode aí ser considerados como a tangente vai ser a ordenada. O que é a ordenada? O valor de y desse ponto aqui, certo? Então, e se a gente lembrar da função seno e da função cosseno, você sabe que ela tem aí um período de 2π, né? Por quê? Porque é o período que ela se repete. Se a gente for olhar na função tangente, olha só, o ciclo ele vai se completar muito mais rápido. Por quê? Aqui ele está nesse quadrante positivo até aqui. Quando vira aqui, o valor da tangente ele vai lá para baixo já. Então ele passa a ser lá embaixo até aqui. Então o ciclo da tangente ele se repete muito mais rápido que a função seno e a função cosseno. Eu vou mostrar isso para vocês no simulador aqui, para ficar mais claro. Então, o período da tangente a gente é dado por π, né? E a função tangente ela tem como domínio os números reais, menos esses pontos aqui, ó. Menos esse ponto e esse ponto aqui. Por que que ela não tem domínio nesses pontos? Porque se a gente lembrar lá que a tangente é o seno dividido pelo cosseno, se eu lembrar que tangente é o seno dividido pelo cosseno e que não existe divisão por zero, então, ó, seno dividido por cosseno e aqui nesses pontos aqui o cosseno é zero, então se aqui nesses pontos o cosseno é zero, então logo não vai existir nesses pontos aqui, ó, em 90 graus, em 270 o valor da tangente, porque não existe divisão por zero. Então, por isso que esses valores aqui, seja qual for o valor do seno, né? Esse valor aqui, a gente vai considerar que ele não vai existir. A gente coloca um Ezinho cortado. Beleza. Se esses valores não vão existir, a gente passa a determinar o gráfico da função a partir desses pontos, no plano cartesiano. A gente tem os valores de x e os valores de y. E olha só que interessante. Deixa eu trocar de aba aqui. Não, aí. Olha só. Essa é a minha função tangente. Tá vendo que eu tenho aqui eixo y e aqui eu tenho meu eixo x. Aqui eu tenho meu ciclo trigonométrico, tenho a reta da expressão tangente. Então, conforme eu alterar aqui o meu valor, vocês vão vendo, ó, que a tangente ela vai se alterando. Olha só, vai aumentando. Olha só, ela sai de um ponto e vai subindo, ó.
Porque a partir desse ponto aqui, ele vai se refletindo aqui, ó, nesse gráfico, tá vendo? Se eu puxar novamente, ó, ele vai se refletir ali naquele gráfico, ó. E conforme eu for variando, olha o tanto que vai aumentando o valor tangente. Até que quando eu chego aqui no termo aqui, ó, bem próximo do mais infinito, bem próximo de 90 graus, aqui o ângulo está em radianos, viu, gente? Bem próximo de 90 graus, o valor está lá em cima. Se eu aumento mais um pouquinho, ele fica absurdamente alto, tá vendo? Por isso que a gente fala que a tangente ela tende ao infinito, né? São todos os números reais. Só que a partir do momento que ela virou de quadrante, ela passa a ser um número absurdamente baixo, ou seja, um número muito grande, só que negativo. E assim por diante, ela vai completando seu gráfico a partir do momento em que a gente varia ela. Olha só, ela vai variando, sempre vai variando conforme essa função aí. Então, esses pontos, eles são plotados e formam o nosso gráfico, olha só. Nosso gráfico da função tangente, ele vai respeitar esses pontos. Logo, esses valores que ela não encosta, a gente chama de assíntota, ou seja, os valores que ela não tem domínio. No caso aqui, menos 270, aqui menos 90, 90 graus e 270. São os valores que ela não tem domínio, tá bom? Vamos continuar. Então, a gente já falou sobre o gráfico e viu que o período dela se repete a cada π, ou seja, daqui ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2, ele tem um intervalo de π, ou seja, é 180 graus que ela completa o seu período. E a imagem para a função tangente? A imagem para a função tangente é todos os números reais, tá bom? O sinal da tangente, isso é muito importante. Quando a gente estava dando uma volta no ciclo trigonométrico, a gente viu que o sinal do tangente ele era positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo, positivo no terceiro e negativo no quarto. Por quê? Se a gente lembrar do ciclo trigonométrico para o seno e cosseno, é a divisão de sinais de seno e cosseno, né? Então, se a gente sabe que o seno, né? Vamos colocar aqui o seno e o cosseno aqui do lado. O seno e cosseno aqui do lado. Primeiro ali, vou colocar que é o seno. E o segundo eu vou colocar que é o cosseno. Então, se eu colocar esses valores de seno e cosseno ali do lado e pegar a minha relação aqui, o seno ele é positivo nos quadrantes superiores. Deixa eu fazer um pouquinho maior. O seno é positivo nos quadrantes superiores. Então, o seno é positivo aqui e aqui. E ele é negativo nos quadrantes inferiores. Ou seja, aqui e aqui. O cosseno ele é positivo nos quadrantes do lado direito. Ou seja, aqui e aqui. E o negativo nos quadrantes do lado esquerdo. Aqui e aqui. Então, essa é a minha relação. Então, se eu dividir positivo por positivo, vai me dar aqui, positivo. Se eu dividir positivo com negativo, me dá nesse quadrante. Assim por diante. Se eu fizer todas essas divisões, eu vou achar os valores aí no gráfico, tá bom? Beleza. Então, a gente tem os valores notáveis que a gente já conhece, né? Que é o de 30, 45 e 60 graus. Para quem não lembra, né, a gente tem também as simetrias. Olha só como são os pontos de simetrias. Aqui, em π sobre 6, lembrando, π 180 dividido por 6 me dá 30. Então, aqui a gente tem 30 graus, a gente tem o valor da tangente, raiz de 3 sobre 3. Se for simétrico, dependendo do quadrante, a gente vai ter raiz de 3 sobre 3 ou menos raiz de 3 sobre 3. Olha aqui, ó, mais outra simetria, que é o ângulo de 45 graus, que é o valor de 45 graus, tangente igual a 1. E temos também para 60 graus, aí
Se a gente pegar a simetria, eu tenho aqui a simetria e eu tenho aqui, ó, o valor de raiz de 3 para a tangente de 60 graus, tá bom? Isso aqui, que ele fala de tangente de arcos côngruos, ele está falando se eu tiver assim, ó. Se eu tiver aqui nesse ponto e eu dar uma volta e parar aqui de novo, isso é um arco côngruo. Por exemplo, a tangente de 60 é igual à tangente de 420. Por quê? Porque é um arco côngruo. Ele deu uma volta em relação à tangente de 60. Né? Então, se eu quiser determinar, por exemplo, a tangente de 1080, eu subtraio 360. Subtrai 360, achei 720. Subtrai 360, achei 360. Subtrai 360, tangente de zero. Então, a tangente de 1080 é igual à tangente de 720, que é igual à tangente de 360, que é igual à tangente de zero, que é zero. Ou seja, ele está nesse ponto aqui. Tá bom? É bem importante a gente lembrar de arcos côngruos quando a gente está falando de funções trigonométricas. Qual a relação a gente tem entre tangente, seno e cosseno? A gente sabe que a tangente é a divisão do seno pelo cosseno, né? Se a gente pegar no triângulo aqui, a gente vai achar essa relação aí. Tá, qual parte vocês querem que repete? Olha só. Vamos lá. Os valores notáveis? Tá. Olha só. Que ângulo é esse aqui? Esse ângulo aqui, ó, de π sobre 6 é o quê? É 180 dividido por 6. E esse valor de 180 dividido por 6 vai me dar o valor do ângulo notável, certo? Então, 180 dividido por 6 vai me dar aí igual a 30. Então, se a gente lembrar da nossa tabelinha que a gente já faz lá para seno, cosseno e tangente, é aquela tabelinha que ele está falando, né? A gente tem aqui 30, 45 e 60, né, que a gente colocava aqui. Aí aqui, deixa eu... Aí aqui, ó, a gente colocava os valores de quem? Aqui a gente colocava seno, cosseno e tangente, não é isso? Aí a gente fazia aqui, 1 sobre 2, raiz de 2, colocar raiz, que símbolo? Colocar um V. Raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Não é isso que a gente fazia para o seno e para cosseno? E cosseno? Cosseno é diferente, é raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 60, que é 1 sobre 2. A tangente, a gente sempre falou, a tangente é diferente, né? Que é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Então, é isso que a gente falava, né? São os valores notáveis. Então, o que está falando aqui, nessa parte aqui, são os valores notáveis. Aqui, tangente de 30, né? Eu só acrescentei um conceito de que a gente tem, além da tangente, a gente tem os valores aqui que são simétricos. Ou seja, a tangente de 30 é o mesmo valor da tangente de 150, que é o mesmo valor da tangente de 210, que é o mesmo valor da tangente de 330. Só vai alterar o sinal. O sinal vai ser igual para quem? O sinal vai ser igual para essa e para essa. Por quê? Por causa dos quadrantes, que está aqui no primeiro e terceiro. E os sinais vão ser iguais para essa e para essa, que os sinais vão estar o quê? Nesse quadrante e nesse quadrante.
certo? Aí, como eu tenho aquele quadro, lembrando aquele quadrinho de valores notáveis, eu tenho aqui, ó, as minhas expressões, né, para 30, 45, ó, 45 sendo esses quadrantes aqui, e 60 graus. Os valores são aqueles que a gente já conhece daquele nosso quadrinho. Então, eu só estou mostrando as simetrias. Como é que eu determino a simetria? Né? Então, eu tenho lá simetrias para o primeiro quadrante. Deixa eu colocar aqui maior em preto. Então, vamos colocar aqui, ó, simetrias. Desse tamanho da letra. Eu tenho simetrias no primeiro quadrante. As simetrias no primeiro quadrante é que o meu ângulo A, que eu vou chamar aqui o meu ângulo do quadrante, eu vou chamar o ângulo X o ângulo do quadrante. Ele vai ser resultado de quem? Ele vai ser resultado de 180 menos o ângulo do primeiro quadrante, que eu vou chamar de A. Aqui é o ângulo do segundo quadrante, tá bom? O meu ângulo do primeiro quadrante, eu vou chamar de A. Só para a gente lembrar das questões de simetria. Meu ângulo do terceiro quadrante, eu vou falar que vai ser o 180, que está aqui, mais o que andou aqui, que é o π sobre 3. Então, meu ângulo do terceiro quadrante, ele vai ser o 180 mais o ângulo A, que é o ângulo do primeiro quadrante, o ângulo que ele é simétrico. E o ângulo do quarto quadrante, ele vai ser o quê? 360, que seria a volta completa, menos esse arco aqui, que é de π sobre 3. No caso, menos o ângulo do primeiro quadrante. Então, essas questões aqui são as questões de simetrias para qualquer função trigonométrica, não só para a função tangente, tá bom? Então, aqui são as simetrias, que é esses quadradinhos que a gente desenha aqui, ó. Simetrias, são esses quadradinhos, tá bom? E quando a gente fala de simetrias, a gente fala também de quê? De arcos côngruos. O que seriam arcos côngruos? Por exemplo, se eu sair daqui, ó, eu tenho esse ângulo aqui. Se eu sair desse ponto aqui e der uma volta, fizer isso aqui, ó, e voltar para cá, significa que eu tinha um ângulo mais uma volta, mais 2π. Se eu sair desse ponto aqui, a partir da primeira volta, da outra volta, eu tenho o ângulo mais a volta vezes 2π. Então, todos os valores das tangentes para esse ângulo aqui, eu vou falar que são o quê? São os mesmos, porque são arcos côngruos. Tá bom? Então, olha só. Tangente de 1080. Se eu subtrair aqui 360, dá 720. Ou seja, é igual ao valor dessas tangentes. Se eu subtrair 360 de novo, dá 360. Ou seja, é igual. Se eu subir mais 360, eu tenho aqui, ó, que o valor da tangente de 0 é 0. Logo, a tangente de todos esses valores aqui é a mesma. Qual parte, gente, que não entenderam? Deixa eu abrir um simulador aqui. Tá. Estão vendo minha tela aí, né? Olha só. Se eu estou nesse ponto aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Marquei esse ponto aqui. Beleza? Agora eu vou sair desse ponto aqui e vou dar uma volta.
até chegar nesse ponto de novo. Aí aqui não vai. Deixa eu pegar um outro simulador aqui. O conceito de arco côngruo é o mesmo. Olha só. Vamos ver se esse aqui ele vai funcionar, rodar bonitinho. O conceito de arco côngruo ele é o mesmo. Se eu pegar esse ponto, pensei, eu estou esse ponto aqui. Cadê? Ele está movendo sozinho. Deixa eu parar. Pegar esse ponto aqui. Certo? Está 45 graus. Se eu dar uma volta, você concorda que o valor da tangente dele não vai ser idêntico, não vai ser a mesma coisa? Por quê? Porque eu peguei, só dei uma volta e parei no mesmo lugar. Então, ó, se eu pegar o ponto daqui, ponto B, dar uma volta e voltar para o ponto B, ele vai ter exatamente o mesmo valor. Então, ó, se eu pegar isso aqui, ó, pegar isso aqui, dar uma volta e parar aqui, ele vai ter o mesmo valor. Ou seja, eu estou falando que a tangente de 45, se eu der uma volta, ou seja, mais 360 graus, ele vai ter o mesmo valor da tangente de 405. Ou seja, a tangente de 45 é igual à tangente de 405. Mesma coisa, se eu somar mais 360 essa volta, ou seja, se eu parei aqui, não tinha parado aqui, dei mais uma volta. Se eu dei mais uma volta, eu vou somar mais 360. Isso vai me dar quanto? 765. Então, eu estou falando que a tangente de 45 é igual à tangente de 405, que é igual à tangente de 765. Todos esses valores das tangentes são iguais. Por quê? Porque eu parei no mesmo ponto. Se eu parei no mesmo ponto, essa tangente tem que ser igual. Deu para entender agora? Olha só, eu saí de um ponto, saí e voltei para o mesmo ponto. É como se a gente pensasse na física. Qual foi o deslocamento aí? O deslocamento aí foi zero. Eu saí de um ponto e voltei para o ponto. Né? Se eu pegar a distância percorrida, não. A distância percorrida é diferente do ponto de deslocamento. Né? Então, é mesmo sentido. Eu saí de um ponto e voltei para o mesmo ponto. Falei aqui sobre a relação de seno e cosseno, que é a tangente é a divisão do seno dividido pelo cosseno. E eu tenho outras relações, que seria a cotangente. O que é a cotangente? É o inverso da tangente. Então, se eu te fazer 1 sobre a tangente, ou se eu fizer o cosseno dividido pelo seno, eu vou ter a cotangente, que é o inverso da tangente, tá bom? Ainda eu tenho aí o gráfico da cotangente, que é o inverso do gráfico da tangente, né? Então é periódica, e o período também é π. Eu estou passando mais rápido nessas funções, gente, porque não faz muito sentido a gente ficar batendo martelo em coisas que não são tão importantes quanto outras matérias que a gente tem ainda para ver, tá bom? Por isso que eu vou passar um pouquinho mais rápido. O gráfico da cotangente, olha só. O período da cotangente vai ser determinado pela mesma maneira que a gente determina o período na função seno e na função cosseno, como eu tinha falado com vocês. A função secante é o inverso da função cosseno. Então, ó, a secante vai ser 1 dividido pelo cosseno. O período vai ser o mesmo período. Na verdade, isso é um período de π, ó. Ela vai se repetir. Olha, eu não tenho os valores de imagem aqui, nem 1, nem -1. E elas param nesses valores aqui. É um gráfico bem estranho, tá bom? A secante. A função cossecante
é o inverso do seno, o gráfico é bem parecido, ó, só muda que ele está um pouquinho deslocado, porque a gente lembra que a função seno e a função cosseno elas estão em defasagem de 90 graus, por isso que o gráfico da cossecante ela fica assim, ó, que é uma função inversa. Então, por que o gráfico fica assim? Porque o seno e cosseno eles podem ser zero. Quando esse ponto atinge zero, ele não tem valores nessas linhas aqui, ó. Nessas linhas aqui, ó, é quando o valor do seno é zero. Então, quando o seno é zero, ele não tem imagem. Por quê? Porque não tem domínio nesses pontos, tá bom? E a gente tem o período também, é 2π, quando ele vai se repetir, ó, ele começa a se repetir novamente quando completa 2π, por quê? Porque é o mesmo período da função principal. O período é determinado pela mesma maneira que a gente determina o período da relação principal, da função principal, né? E a gente tem algumas outras relações entre tangente, cossecante e cotangente, que na verdade, gente, a gente sai tudo da função, dessa função aqui, ó, dessa função base que a gente tem, que é cosseno de alfa mais seno de alfa igual a 1. Por quê? Porque quando a gente sai dessa função aqui, que é o básico, essa aqui a gente tem que saber, essa aqui a gente já viu aí a aula passada de triângulo, retângulo, isso aqui é importante. Por quê? Porque a partir dessas relações a gente consegue chegar em outras. Se eu pegar essa expressão e dividir por cosseno, se eu dividir todo mundo por cosseno, ó, cosseno dividido por cosseno dá 1. Olha aqui. Seno dividido por cosseno da tangente ao quadrado, né? Seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. E 1 sobre cosseno é secante. Então, ó, a gente tem uma expressão para secante. A partir de quem? Dessa aqui. Então, se a gente sabe essa aqui, não precisa nem, tecnicamente, a gente saber as outras. A gente consegue achar as outras a partir das relações. É igual a 1. Se eu dividir agora, em vez de dividir por cosseno, se eu dividir essa expressão por seno, o que eu vou ter? Eu vou ter, ó, 1 mais cotangente de alfa, isso é igual a cossecante. Lembrando, cotangente inverso da tangente, cossecante inverso do seno, secante inverso do cosseno, tá bom? Isso é bem importante a gente lembrar, ó. Então, ó, cosseno, sua função inversa vai ser quem? Vai ser a secante. Se eu tiver o seno, sua função inversa vai ser quem? Vai ser a cossecante. E o inverso da função tangente vai ser quem? Cotangente. Beleza? Isso aqui é muito importante vocês saberem. Por quê? Vocês sabendo isso aqui, sabendo a relação fundamental, vocês conseguem ir para qualquer caminho. Então, isso aqui, ó, redução do primeiro quadrante, já falei com vocês, né? Aquela expressão lá. Se eu quiser, por exemplo, saber o ângulo, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo. Qual vai ser o ângulo equivalente do primeiro quadrante? É aquelas expressões que eu tinha escrito para vocês, que é basicamente fazer aqui de novo. Vamos lá. Colocar, a gente tem, ó, no primeiro quadrante, é o próprio ângulo que a gente vai chamar de A. No segundo quadrante, o ângulo vai ser quem? O ângulo vai ser X, que vai ser, ó, se eu pensar aqui, é o segundo, que seria 180, né? Então, 180, ou chamamos também de π, menos o ângulo do primeiro quadrante. Certo? Terceiro quadrante. Gente, eu estou colocando isso aqui de novo porque isso sim é importante. Então, isso aí acho que vale a pena vocês anotarem no caderno de vocês.
seria o 180 mais o valor que chegou até aqui, ó, mais o ângulo do primeiro quadrante. E para o quarto quadrante, a gente tem aí 360 menos. Por que 360 menos? Porque se eu tiver aqui um quadrante, eu tenho que lembrar daquela simetria, menos o A. Então, qual é a simetria? A simetria é, se eu quiser saber esse ângulo aqui, ó, eu vou ter esses pontos aqui em comum, tá vendo? Então, olha só se não faz sentido. Se esse ângulo aqui, ó, é o A, e se esse ângulo aqui, ó, é igual, então, para chegar aqui, é 180 menos esse A. Para chegar aqui, é 180 mais esse A. Para chegar aqui, é 360 menos esse A. Então, essas fórmulas, elas só resumem a interpretação daquela figura que eu passei para vocês. Tá bom? Então, ó, eu tenho algumas relações complementares aí, que é, se eu quiser transformar seno em cosseno e cosseno em seno, como é que eu faço essa transformação? Seno em cosseno e cosseno em seno fica o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte. Esse seno e o cosseno, eles não estão defasados, vamos colocar por 90 graus, né? Por que 90 graus? Olha só, a distância entre um e outro, aqui, ó, é 90 graus. Então, se essa distância entre eles é 90 graus, então eu vou pegar aqui, ó, o valor do seno de 90 graus menos o ângulo vai ser igual ao cosseno de x. Ou seja, se eu pegar também o cosseno de x 90 graus menos o ângulo, vai ser igual ao seno de x. Então, sempre eu posso usar essa expressão. Por quê? Porque ela sempre vai ser verdadeira. Por quê? Porque eles estão defasados em 90 graus um do outro. Então, ó, seno de 90 menos x sempre vai ser igual ao cosseno de x. Mesma coisa eu posso falar para quem? Para o cosseno. E o cosseno de 90 menos x, isso vai ser igual a quem? Ao seno de x. Tá bom? Essas são duas relações importantes aí que fica aí para vocês decorarem. Então, quais são as importantes que eu quero que vocês lembrem aí? A dos quadrantes, que eu coloquei de maneira bem resumida, que não está no livro, não está escrito daquela maneira, e essa aqui que é bem importante aí para vocês lembrarem. Né? Vamos para algumas relações. Ele está aqui, ó. Essas questões de provar, gente, ele pede normalmente, por quê? Porque você vai ter que fazer a relação através das propriedades. Por exemplo, aqui, ó, 1 mais cotangente ao quadrado de x. Se você lembrar que 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante, por quê? Como é que eu vou lembrar disso? É aquela relação que a gente que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu tenho seno de x quadrado mais o cosseno de x quadrado, isso é igual a 1, né? Se eu fizer a divisão aqui, se eu quero achar aqui a cotangente, se eu fizer a divisão por seno, eu vou achar que 1 mais o cosseno, ou seja, que vai ser a secante, desculpa, cosseno ao quadrado dividido pelo seno ao quadrado, isso vai me dar cotangente. Cotangente ao quadrado
de x, isso vai ser igual a 1 dividido pelo seno, vai dar cossecante. Cossecante ao quadrado de x. Então, olha só. Eu achei essa expressão. Então, essas questões de provar, ele está falando, ó, se tem a relação, me prova. Então, eu tenho que essa primeira parte é igual a isso aqui, cossecante. E 1 menos cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado é isso aqui, ó. Se eu tiver, na primeira expressão lá, isolar, fizer seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x, então eu achei minha segunda expressão. Então eu vou ter ali, ó, cossecante ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x. Cossecante é o inverso do seno. No final das contas, eu consigo simplificar esse com esse, então essa relação é 1. Independente do número aqui de x, essa relação sempre vai ser 1. Essa expressão aqui sempre vai ser 1. Por quê? Porque a gente provou aqui com as relações. Certo? Mesma coisa ele pede na segunda. Na segunda, quando ele pede a tangente mais a cotangente, ele está pedindo para você transformar, ó, a tangente na propriedade seno dividido pelo cosseno, a cotangente em cosseno dividido por seno. Quando você faz o MMC aqui, ó, MMC entre cosseno de x e seno de x vai dar a multiplicação dos dois. Quando você faz essa divisão, você vai achar seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x. Só que isso aqui é igual a 1. Então fica 1 dividido por isso aqui. Por isso que 1 dividido pelo cosseno é secante e 1 dividido pelo seno é cossecante. Aí você acha a expressão a partir das relações de quê? A partir dessa expressão aqui, ó. Por isso que essa expressão ela é importante, porque a gente usa ela em triângulos e usa ela em outros temas aí que a gente vai acabar estudando. Deixa eu ver quantas horas. Agora são 9h48, tá. A gente começou 9h10. Beleza. Olha só, gente. Então, a gente tem alguns exercícios aqui. E esse aqui, ó, é um exercício bem característico de se fazer pensar. Por quê? Cosseno de 2000. Juan, como é que eu vou saber o cosseno de 2000 se é menor que zero? Faz a redução para o primeiro quadrante. Então, é isso que eu vou querer aí de vocês. Faz a redução para o primeiro quadrante. Ou seja, você pode dividir por 360, achar quantas voltas deu, né? Por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer essa letra A, vocês pensam nos restantes. Se eu pegar 2000 e dividir, pegar 2000 e dividir por 360, eu vou ter um valor aí inteiro e vai me sobrar um resto, certo? Então, vamos fazer essa conta aqui rapidinho para não perder tempo. Então, ó, vamos pegar 2000 dividido por 360. Então, vai me deu 5. Então, isso vai me dar, ou seja, deu 5 voltas. Então, vamos fazer a conta inversa agora. Se eu peguei 360 e multipliquei por 5, quanto que vai me dar esse resultado? Né? Vai me dar aí 1800. Significa que me deu 1800 graus e para chegar em 200, para chegar em 2000, falta ainda 200 graus. Pensa comigo, 200 graus no ciclo trigonométrico, eu tenho aqui, ó, 200 graus, ele está localizado aonde? Está localizado aqui, né? Próximo daqui, ó. Ele está nesse ponto aqui. Ou seja, olha a importância do arco côncavo. O cosseno de 2000 é igual ao cosseno de 200. Se eu lembrar dos quadrantes, para o cosseno, aqui é positivo, negativo, negativo. Então, aqui, ele é quanto? Ele é negativo. É menor que zero? É menor que zero. Então, o cosseno de 2000
é menor que zero. Beleza? Deu para entender, gente? Deu para entender? Se não fosse a alternativa correta, o que eu faria? Viria o seno de 2000. O seno está aqui. O seno é maior que zero? Não. Por quê? Porque o seno ele é positivo aqui e é negativo aqui embaixo. Então, o seno não é. Seno de 2000 é igual ao cosseno de 2000? A gente viu que não é. Né? O cosseno é negativo e o seno é positivo. O seno de 2000 vai ser igual ou menos o seno de 2000? Então, vamos lá. Menos o seno de 2000 eu estaria girando nesse sentido. Então, é como se eu contasse os quadrantes aqui agora nessa ordem. Então, me daria no terceiro quadrante, me daria aqui. Vai ser igual? Não. Né? O seno de 2000, que daria aqui, vai ser igual a menos o cosseno de 2000? Mesma coisa, girando nesse sentido, daria aqui. Certo? Então, gente, a gente precisa analisar aí qual é a minha alternativa de acordo com o que eu tiver aí na questão. Então, ó, acho bem importante vocês treinarem essa interpretação aí do arco, tentar ver o ângulo, que aí a gente vai para duas questões aí no Enem, que vai utilizar o conceito de ângulo. Minha câmera acho que não está funcionando, deixa eu ver. Minha câmera não está funcionando. Que a gente vai para o conceito de ângulo, né? Então, se a gente vai para o conceito de ângulo, normalmente ele cai uma, duas questões do Enem no máximo. E aí perguntaram no chat assim, ó, só com a matemática básica dá para ir bem? Ó, perguntaram assim, só com a matemática básica dá para ter um bom número de acertos no Enem? Sim, só que você precisa saber interpretar, só isso. Enem interpretação. As questões que são mais difíceis, elas vão estar ali em torno de 5 a 7 questões ali que vai exigir um conhecimento maior. 5 a 7 questões. Então, boa parte da prova vai ser conteúdos básicos, né? Então, se a regra do Enem, ela considera as questões fáceis como maior peso, você consegue bem no Enem aí e acertar em média aí umas 39, 38 questões aí com uma matemática básica, né? Você tem que saber interpretar e ler. Tá bom, gente? Por isso que eu não queria ficar batendo tanto nessa tecla dessas questões aí, que ela não vai servir tanto para o Enem para vocês. Beleza? Por hoje nossa aula é só isso. E até a aula de amanhã, que a gente vai voltar lá para nossa frente A, tá bom? Capítulo 10. Gente, eu não sei o data da prova. Vou perguntar para a Costa de novo, porque eu estou bem confuso com isso aí. Então, eu vou definir aqui e vou passar para vocês, tá bom? Então, quais exercícios são para fazer? Eu só recomendo que vocês façam aí, ó. Não é para entregar, tá bom? Questão 2 a gente já fez. Faz a questão 4, 5 para analisar, tá bom? 4 e 5, aí depois vocês podem ir para a sessão Enem. Na verdade, é aquela questão, né? Faz de aprendizagem e vai para a sessão Enem. A sessão Enem você tem duas questões aí que utilizam o conceito de secante e o conceito de cosseno e cossecante, que eu acho bastante importante. Por isso, a gente vai focar aí. Se a gente tira dúvidas na aula de amanhã ou na aula de sexta, dá um feedback aí. Na aula de amanhã mesmo eu faço. Se vocês não fizerem, a gente faz junto na aula, beleza? Então, essa questão aí, página, a gente tem aí página 67, 68 de aprendizagem e sessão Enem lá 1 e 2 na página 70, tá bom? Beijão, falou.